Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. No programa de hoje, a gente dá continuidade à série de entrevistas, fazendo o balanço do mandato dos vereadores da Câmara Municipal de Guarulhos. E hoje o nosso entrevistado é o vereador Edmilson Souza, do PSOL. O Edmilson está em seu terceiro mandato. Ele foi eleito em 2008, se reelegeu em 2012 e também em 2016. Ele também foi secretário de Cultura por 3 gestões Eloy Tetá e Sebastião Almeida. Agora, no terceiro mandato, a gente vai falar com foco aí nessa legislatura de 2017 a 2020. Seja muito bem-vindo, vereador Edmilson Souza. Obrigado aí pela oportunidade de conversar e falar com vocês aí, de toda a equipe da TV Câmara. Que bom nos encontrarmos aí mesmo com essa distância, mas é um prazer aí poder participar das iniciativas aí da TV Câmara. Que bom, lembrando ao nosso telespectador internauta, nós não estamos usando máscara porque estamos num ambiente isolado, controlado, por isso a gente não está se protegendo, né? Porque é uma proteção muito importante para combater o coronavírus. Vereador, eu quero começar essa entrevista, eu acho que não podia ser de outro jeito, né? O senhor foi filiado ao PT durante mais de 30 anos, né? Se filiou em 1988, e esse ano, né, no final desse seu mandato, o senhor mudou de partido para o PSOL. Por que houve essa mudança? Explica pra gente, né? O casamento foi bastante longo e agora terminou. Explica pra gente o porquê dessa mudança. Olha, na verdade, eu não tinha nunca trocado de partido, sempre fui do PT desde a juventude, né? Desde a minha atuação nos movimentos sociais aqui na cidade de Guarulhos. E de alguns anos para cá, a gente tem feito um debate com um coletivo político, porque o meu mandato, eu sou representante, mas a gente tem um coletivo político que atua aqui na cidade há bastante tempo. E nós temos verificado que o PT cumpriu um papel importante na sociedade brasileira, foi um partido que trouxe diversas inovações para a política, a projeção de novos quadros, mas percebemos que nos últimos anos, algumas decisões do partido, alguns encaminhamentos que foram feitos, foram encaminhamentos que não contaram mais com a nossa concordância. Eu sempre fui minoritário dentro do PT, sempre tive uma atuação não junto à direção majoritária, a maior parte do partido, porque a gente, inclusive, chamado dentro do PT de esquerda petista, né? Porque a gente estamos, né, nesse momento compreendendo que a mudança seria necessário e não teria nenhum outro partido, ao meu ver, que não fosse o PSOL o nosso lugar. O PSOL é um partido novo, um partido jovem, um partido de esquerda, um partido que concentra hoje a luta pela igualdade racial, a luta contra o preconceito, preconiza na Câmara dos Deputados a aguerrida bancada do PSOL tem se destacado lá na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, entre outras coisas, nós optamos por essa mudança porque acreditamos que o PSOL tem melhores condições hoje de implementar um programa de transformação da sociedade. A saída do PT se dá, entre outras coisas, porque vou te dar alguns exemplos assim bem rapidamente. Nós achamos que os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, por exemplo, poderia ter enfrentado de forma mais efetiva essa questão do monopólio das comunicações, e não foi enfrentado. Na verdade, o que foi trabalhar com o mesmo modelo, um modelo de concentração em poucas empresas das comunicações. Também não verificamos um enfrentamento de forma mais efetiva em relação à distribuição de renda através, por exemplo, de propostas como a taxação das grandes fortunas, a taxação daqueles que muito têm. Quem mais paga imposto nesse país são os mais pobres, são aqueles assalariados, porque já têm o próprio desconto ali embutido no seu salário. Essas políticas econômicas, políticas sociais, elas não foram enfrentadas. Para não falar da reforma agrária, que eu acho que avançou, mas poderia ter avançado muito mais. Então, ou seja, o PT optou por um modelo
de governo no âmbito federal, e repete isso nas prefeituras e nos governos do estado, de ampla composição, de uma frente com diversos partidos que não tem nenhuma identidade com um programa de um partido de esquerda. Então, ou seja, o PT, no âmbito federal, por exemplo, na Câmara dos Deputados, era uma aliança que passava por PMDB, passava por setores do DEM, passava por setores de outros partidos totalmente fisiológicos. Eu acho que isso amarrou muito a possibilidade de fazer as transformações de forma mais efetiva no Brasil. Então, por isso, por acreditar que precisamos de um projeto, um programa para o país que seja um programa de transformação, um programa radical, um programa de inclusão das pessoas, um programa de combate a todo e qualquer preconceito, que a gente optou pela saída do PT e pelo ingresso nas fileiras do PSOL. Vereador, o senhor estava falando de imposto, né? O senhor propôs alguns projetos relacionados aí a pagamento, isenção ou remissão do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Um desses projetos propõe a isenção ou remissão desse imposto para imóveis que sofreram aí enchente, alagamento. O outro projeto é justamente aquele que propõe o pagamento individualizado aí nos casos de imóveis parcelados irregularmente e que estejam em processo aí de regularização ou que façam parte das ZEIs, que são as Zonas Especiais de Interesse Social. Vereador, qual que é a dificuldade de aprovar esses projetos que tratam de isenção ou pagamento de imposto? São sempre complicados aí por conta de limitações de recursos, de orçamento com relação à prefeitura. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, quando a gente propõe, por exemplo, a isenção para aquelas moradias que sofrem com os problemas das enchentes, porque numa enchente a pessoa perde todos os móveis, a pessoa perde ali o que há de mais importante, muitas vezes, que é a sua história, perde documentos, perde fotografia, perde imagens, tem um constrangimento, além da exposição a problemas de saúde. E muitas vezes, esses imóveis, é um mito também achar que esses imóveis de alagamento só estão em locais não regularizados. Eles atingem também locais regularizados. E, por incrível que pareça, essas pessoas pagam imposto. Então, ela paga o imposto para a prefeitura e no momento que ela precisa desse atendimento, ou seja, de que isso não aconteça, que a prefeitura tenha ali um plano efetivo de limpeza, de drenagem dos canais, dos córregos, isso não acontece, acaba sobrando aí para esses moradores. Então, não é justo que ele pague o imposto, ele tem que ter esse imposto, que é o mínimo de ressarcimento, é o mínimo mesmo. Na verdade, nós não estamos falando de uma correção total, nós estamos falando do mínimo, que é a questão do imposto. Se você tem um eletrodoméstico, ou alguns eletrodomésticos na sua casa, quando vem uma descarga elétrica muito grande, que queima, que danifica os seus aparelhos, e você conseguindo comprovar que isso foi a concessionária do serviço que fez isso, você tem direito a um retorno, você tem o direito à indenização. O que é a entrada de água na casa das pessoas, se não a ausência do poder público na atuação contra enchentes? Mas choveu de forma torrencial, choveu de forma como um fenômeno do clima, aí tudo bem, mas a gente sabe que na maior parte das vezes isso ocorre devido à falta de manutenção. Então nós apresentamos esse projeto. Quando a gente propõe mexer em código tributário, quando a gente propõe impostos, sempre é uma dificuldade muito grande, porque, na minha opinião, a gente tem um tratamento, os poderes públicos, eles dão um tratamento para o munícipe, outro tratamento para a empresa, mas nós tivemos na Câmara Municipal, recentemente, um projeto de lei que foi aprovado para vender uma rua para uma empresa, ou seja, aprovou uma rua que é um bem público, vai ser vendido para a empresa Balduco, ali na região da Vila Paraíso. Será que essa facilidade, por exemplo, quando nós estamos com moradias mais simples e que você tem uma viela que não está sendo utilizada, você tem um lugar ali onde está comprovado que o fluxo não é necessário passar por ali. Então, quando você mexe em tributo, você está mexendo em grandes interesses, né? E, como eu disse na minha fala anterior,
não é verdadeiro aqueles que afirmam a carga tributária brasileira é a maior do mundo, olha, os empresários não aguentam pagar os impostos e tal. Quem mais paga imposto mesmo os mais simples, porque meteu no começo do ano para pagar e pagar. Às vezes ela deixa de comprar outras coisas para poder quitar. Eu tiro isso pelo exemplo de casa. A minha mãe aposentada vive com um salário mínimo de aposentadoria, mas o IPTU dela é pago todo mês de janeiro, fevereiro em cota única. E às vezes a gente fala, mãe, pode esticar um pouco, pode pagar mês a mês. Não, eu já quero deixar pago, deixar quitado. E isso porque a minha obrigação de pagar os impostos da cidade. Então, eu acho que a gente tem aí essas propostas, são propostas que demoram mesmo, por conta de que são temas muito polêmicos, e infelizmente a gente tem ainda um Estado brasileiro muito voltado para a proteção dos que têm muito e pouco atencioso com os que têm pouco. Vereadora, a gente gostaria também que o senhor avaliasse a administração municipal, quais são os pontos positivos, os pontos negativos. O senhor também pode comentar sobre como a gestão municipal está enfrentando a pandemia do coronavírus. Na minha opinião, começando pela questão do Covid, eu acho que a administração ela cometeu um erro, que é com a tenda do SECAP, não que a tenda não seja importante, mas a tenda do SECAP se transformou como única ação de vulto, de importância em relação à pandemia. E ouso dizer que uma ação muito mais preocupada com o marketing, com a visão da gestão, que é uma gestão que vem cambaleando, com uma avaliação nas pesquisas negativa, o tempo inteiro negativa, 60% de rejeição da população. Então, tentou-se utilizar a pandemia através de uma marca, dizer, olha, criamos em poucos dias um hospital que não existia, que é o Hospital de Campanha do Parque SECAP. Eu acho que essa pressa levou a um custo elevadíssimo de milhões de reais. Na minha opinião, este equipamento poderia ter sido descentralizado e utilizado a estrutura, por exemplo, de 4 céus na cidade, que são equipamentos de alvenaria com salas que já estão prontas, então a adequação seria menor, não precisaria de cobertura, não precisaria de tenda. É um local que tem sanitários, é um local que tem condição de você fazer adequação de ar-condicionado, por exemplo, de forma mais prática e mais segura do que foi feito na tenda. Então, e fora descentralizaria o atendimento da questão do Covid para 4 regiões diferentes. Segundo, que o próprio atendimento lá é um atendimento que tem muita reclamação. As pessoas vão lá com todos os sintomas e o que as pessoas estão procurando? Elas querem saber se elas estão com a Covid ou não. E o que vai determinar isso é o teste. E muitas pessoas acabam passando por lá falando, você tem todos os sintomas, fica em casa. Então, você tem uma tenda, que é um drive-thru, para dizer para as pessoas fiquem em casa, ou para dizer para as pessoas, não, isso é só um sintoma só, não tem problema, passa na unidade básica e resolve, é muito ruim. Então, eu acho que o atendimento é um atendimento muito ruim. Fora, vamos comparar, embora eu não defenda aqui o modelo utilizado pela capital, pela cidade de São Paulo, mas vamos comparar com a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo foi montado um hospital de campanha no estádio do Pacaembu, e administrado, se não me engano, pelo Albert Einstein. Todos os equipamentos utilizados no hospital de campanha de São Paulo, agora desmontou o hospital de lá, todos, respiradores, tomógrafos, todos os equipamentos foram doados para a rede pública municipal. Então, eles passaram a incorporar, a prefeitura investiu, o hospital particular comprou o equipamento, mas doou. Ele não utilizou disso para fazer nenhum tipo de lucro, nem de acúmulo de patrimônio. Diferente da cidade de Guarulhos, a hora que desmontar a tenda do Parque SECAP, todos os equipamentos adquiridos e comprados lá, de maca, tudo que você imaginar, a respiradores, tomógrafo, tudo, é da empresa chamada Medzin. Então, ou seja, eles vão levar tudo embora. Então, ou seja, eu acho que também isso deveria ter tido um cuidado especial. No todo, na administração, eu acho que é uma administração que mais errou do que acertou.
Eu acho que abusou, inclusive, do direito de errar, porque errar é algo natural, você corrige rumos, mas eu acho que abusou do direito de errar. Posso dar aqui alguns exemplos concretos. Nós tivemos uma diminuição sensível, visível, no atendimento e na qualidade do serviço de saúde, por exemplo. Nós tivemos a troca de 4 secretários de educação, por exemplo, que é uma área essencial. Não dá para você ter um secretário municipal a cada ano de gestão. Na questão da saúde, nós tivemos essas trocas também. Nós tivemos e temos um problema que não conseguiu a atual gestão colocar em prática todas as promessas que fez durante a campanha. Durante a campanha foram muitas promessas e elas não foram, nós vamos congelar o IPTU. O IPTU não está congelado. Por que eu digo que não está? Porque o que gera o valor facial do carnê é através do índice da unidade fiscal, UFG, Unidade Fiscal de Guarulhos. Essa unidade fiscal ela é reajustada. Como o IPTU é baseado na unidade fiscal, reajusta a unidade fiscal, que todo dezembro reajusta o IPTU. Então não existe congelamento do IPTU. Fala-se muito, não, nós acertamos quando, a gestão diz, nós acertamos quando repassamos o SAAI para a Sabesp. Ande na periferia, e é bom que os gestores da atual administração, ande na periferia e você vai verificar uma casa de família simples que pagava R$40 de conta de água e hoje está pagando 80. Porque houve um reajuste apoiado nessa euforia de que nós vamos acabar com o rodízio e o preço foi lá para cima. Mais grave do que isso, anteriormente o governo do estado, nas gestões anteriores, dizia que não mandava mais água para cá, porque a gente compra água, não mandava mais água para cá, porque não tinha condições de mandar, porque tinha que atender toda a região. E da noite para o dia essa água conseguiu chegar aqui, ou seja, estavam por detrás interesses econômicos e não de atendimento. A água não pode ser tratada como um produto comercial, ela tem que ser tratada como algo de direito das pessoas que moram nas cidades. Então, eu acho que, estou dando aqui alguns exemplos, e para finalizar, até para completar essa minha ideia de que a gestão mais errou do que acertou, nós temos um péssimo serviço de transporte público. Tarifa cara, uma das mais caras do Brasil, e um péssimo serviço. Agora, na pandemia, diminuiu a frota de ônibus, diminuiu. No momento que a gente precisa ter distanciamento, no momento que, mas diminuiu porque tem menos gente utilizando os ônibus, mas justamente tem menos gente, você mantém a mesma frota para manter o distanciamento. As pessoas estão vindo dentro dos coletivos amontoadas, porque se reduziu. Um absurdo agora foi utilizar um decreto para poder proibir que os idosos utilizem os ônibus, só possam utilizar das 10 às 3 da tarde. Ou seja, desculpa cortar, a gente já está praticamente estourando o tempo. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que é justamente sobre os prognósticos, né? Quais são os prognósticos para a cidade aí para o próximo ano e os desafios da próxima gestão municipal, lembrando que esse ano haverá eleições, né? Enfim, a não ser que haja mais alguma outra modificação, mas deverá haver eleições em novembro, né? Para prefeito e também para vereador. Então, quais são os desafios da próxima gestão, vereador? Eu gostaria que você tentasse responder rapidamente para a gente manter aí um equilíbrio de tempo. Os desafios, na minha opinião, da próxima gestão estão em retomar a esperança de que Guarulhos pode ser uma cidade e deve ser uma cidade boa para quem mora aqui, para todos que habitam a nossa cidade. Então, o prognóstico que eu faço é que é uma eleição onde o que vai estar em jogo é as pessoas avaliarem qual dos candidatos ou candidatas, a futura prefeita ou futuro prefeito de Guarulhos conseguirão atender e resolver problemas graves, como mobilidade urbana, como a questão da educação da nossa rede, como a questão da rede de saúde, atendimento em saúde, como a questão das políticas públicas de assistência social, de acolhimento, políticas culturais, enfim. Eu acho que aquele que apresentar e conseguir colocar a proposta para pôr em prática um programa de transformação da cidade, eu acho que o prognóstico é que consiga, e espero que seja isso, consiga vencer as eleições.
Tá certo? Então, passou voando esses 20 minutos, Verdade. né? A gente tem muita coisa para falar, claro que espero que a gente tenha outras oportunidades de falar sobre isso também, e eu agradeço a sua participação no Ponto de Vista, vereador. Obrigado, estou sempre à disposição, obrigado e parabéns a toda a equipe aí da TV Câmara que nos possibilitou essa participação. E para você que está acompanhando o programa, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que a gente continua, né, fazendo os programas sobre o balanço do mandato dos vereadores. Então, você que está aí acompanhando a gente, volte a assistir aí o restante dos programas. A gente te espera nas próximas edições. Até lá!